Olá, meu nome é Cíntia e eu sou professora de História. Essa semana, a aula será sobre a Revolução Francesa. No final do século XVIII, o regime político vigente na França era o absolutismo monárquico, com base na sucessão hereditária e na teoria do direito divino dos reis. Na sua organização social, a tradição hierárquica garantia privilégios de nascimento para a nobreza e estabelecia uma divisão da sociedade em ordens ou estados. Esse conjunto de características passou a ser chamado Antigo Regime. A sociedade francesa estava dividida em 3 ordens. O primeiro estado era formado pelo clero. O segundo estado, constituído pela nobreza, e o terceiro estado abrigava os camponeses, operários, profissionais liberais, burgueses, entre outros grupos. Essa estrutura impedia a ascensão dos setores burgueses, uma vez que os privilégios, as honras e os títulos estavam reservados à nobreza e ao alto clero. Várias razões levaram à crise da monarquia absoluta na França. Dentre os fatores sociais, podemos destacar o fato de que a burguesia, inspirada pelos ideais iluministas, passou a contestar os privilégios que favoreciam a nobreza e o clero, e que eram um obstáculo para sua ascensão econômica e social. Na economia, o problema enfrentado era o déficit público, pois o governo gastava mais do que arrecadava por conta da má administração, dos privilégios do clero e da nobreza e das despesas feitas na Guerra de Independência dos Estados Unidos, conflito do qual a França participou como aliada das 13 colônias contra a Grã-Bretanha. Também houve uma crise de abastecimento, consequência de um longo período de seca e más safras agrícolas, provocando a queda drástica da produção agrícola e a falta de alimentos. A crise estourou em 1787, quando o Ministério de Luís XVI propôs uma reforma fiscal que submetia todos os proprietários, nobres ou não, ao pagamento de uma subvenção territorial, que era um imposto sobre a propriedade da terra. Buscando proteger seus privilégios, a nobreza e o clero recusaram-se a reconhecer os novos decretos. A crise financeira desdobrou-se então em uma crise política e administrativa. Pressionado, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia com representantes dos 3 estados. Os Estados Gerais se reuniram em maio de 1789 e as 3 ordens manifestaram as suas divergências sobre o sistema de votação. A votação era feita por ordem, ou seja, independente do número de representantes, cada ordem tinha um voto. O terceiro estado possuía o maior número de representantes e exigia o voto por cabeça, ou seja, cada representante deveria ter direito a um voto, equilibrando a representação dos Estados Gerais de acordo com a composição da população francesa. Diante do impasse, os deputados do terceiro estado retiraram-se da reunião e reuniram-se em uma Assembleia Geral permanente até que fosse aprovada uma Constituição para a França. Sem força política para resistir à pressão popular, o rei Luís XVI ordenou que os demais deputados se unissem a eles, enquanto mobilizava tropas nas proximidades de Versalhes e Paris. Desse modo, em 9 de julho de 1789, foi proclamada a Assembleia Nacional Constituinte. A instalação da Assembleia Constituinte motivou o rei a tomar medidas mais drásticas, como a demissão de um ministro conhecido por suas posições reformistas. Ao saberem do afastamento do ministro, as massas parisienses mobilizaram-se e passaram a controlar as ruas da capital.
Em 14 de julho de 1789, o povo tomou a Bastilha, prisão política do regime absolutista, em busca de armas. A tomada da Bastilha tornou-se um símbolo da queda do antigo regime e marcou o início do movimento revolucionário. Paris foi tomada por uma grande agitação popular, que logo se espalhou por outras cidades e pelo campo. Enquanto a revolução se espalhava pelo país, a Assembleia Constituinte preparava as medidas que formalmente destruiriam o antigo regime na França. No dia 4 de agosto de 1789, foram abolidos diversos direitos feudais. No dia 26, a Assembleia aprovou o confisco das terras da Igreja e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um marco fundamental do desenvolvimento da noção moderna de cidadania e direitos humanos, difundindo a concepção de que os seres humanos, por sua própria natureza, possuem direitos que não dependem da decisão e do reconhecimento de governantes e regimes. Em julho de 1791, Luís XVI e sua família tentaram fugir, mas foram detidos e levados de volta a Paris. O rei pretendia organizar tropas fora da França e retornar ao país para recuperar a antiga ordem. Em setembro, Luís XVI foi obrigado a jurar a Constituição aprovada pela Assembleia Constituinte. Iniciava-se, assim, a fase da Revolução conhecida como Monarquia Constitucional. O Estado francês passou a ser organizado em 3 poderes: o executivo, exercido pelo rei; o legislativo, formado por 745 deputados eleitos, e o judiciário, composto de juízes. A Constituição de 1791 também aboliu alguns impostos, estabeleceu novos tributos sobre a propriedade e instituiu o voto censitário masculino. Porém, mulheres e trabalhadores pobres continuaram excluídos do processo eleitoral. Após a elaboração da Carta Magna, ou da Constituição do país, a Assembleia Constituinte foi substituída por uma Assembleia Legislativa, que reunia deputados de diferentes tendências políticas. Os interesses dos revolucionários eram defendidos por grupos que muitas vezes possuíam ideias antagônicas. O grupo dos girondinos era composto por republicanos moderados e monarquistas constitucionais. Esse grupo representava os interesses da alta burguesia e da nobreza liberal. Eram defensores da liberdade econômica e também eram, em sua maioria, originários da Gironda, uma região do sudoeste da França, daí o nome girondinos. Os jacobinos eram representantes da pequena burguesia rural e urbana. Recebiam um grande apoio dos sans-culottes, grupos urbanos que eram compostos por artesãos, lojistas e operários. Contrários à monarquia e aos direitos feudais, defendiam a igualdade de todos perante a lei. E os cordeliers, ou cordeliers, ligados à população pobre. Suas propostas eram consideradas as mais radicais, como o fim do voto censitário, a proclamação de uma república e o estabelecimento de um governo popular. Representavam os trabalhadores urbanos que defendiam ideias radicais, pequenos comerciantes, artesãos e trabalhadores das manufaturas. Em abril de 1792, a França, ameaçada por pressões externas que queriam restaurar o absolutismo no país, declarou guerra à França e à Prússia. Em setembro, o exército popular derrotou os austríacos e prussianos na Batalha de Valmy. Acusado de colaborar com os estrangeiros, Luís XVI foi declarado traidor da pátria e acabou preso junto com a sua família.
Foram convocadas eleições, a Assembleia Nacional foi substituída pela Convenção Nacional e proclamou-se a República na França. Coube, então, à Convenção elaborar uma nova Constituição para a França e julgar o rei Luís XVI, que foi considerado culpado e executado em 21 de janeiro de 1793. A Convenção também deveria traçar estratégias para enfrentar as ligações estrangeiras apoiadas pelos nobres emigrados, os nobres que fugiram, que se formaram após a morte do rei. No início, a hegemonia na Convenção pertencia aos girondinos, interessados em conter o avanço popular. No entanto, o governo girondino foi marcado pela insegurança por causa da formação de novas coalizões estrangeiras contra a França, pela persistência da crise econômica e pela forte oposição dos jacobinos e dos sans-culottes, que exigiam mudanças mais radicais que atendessem aos anseios das camadas populares. As mobilizações populares na capital resultaram na expulsão dos líderes girondinos da Convenção, o que favoreceu a ascensão dos jacobinos. A Convenção, agora liderada pelos jacobinos, suprimiu os direitos feudais que restavam, o que facilitou a aquisição de terras pelos pequenos produtores, tabelou o preço dos gêneros de primeira necessidade e instituiu o ensino primário público, obrigatório e gratuito. Além disso, restabeleceu o direito de greve e de subsistência e aboliu o voto censitário e a escravidão nas colônias francesas. Neste momento, a França estava à beira de um colapso. Externamente, o país continuava em guerra contra uma coalizão de forças europeias criada para combater o movimento revolucionário. Internamente, o governo enfrentava grave crise financeira e a guerra civil na Vendéia, região localizada no oeste da França. Alegando a necessidade de garantir a segurança do país, o governo jacobino, liderado por Robespierre, suspendeu as liberdades individuais e instituiu o Comitê de Salvação Pública, órgão responsável pela administração e defesa do país, e o Tribunal Revolucionário, que julgava os indivíduos considerados inimigos da Revolução. Entre setembro de 1793 e julho de 1794, milhares de pessoas consideradas suspeitas foram perseguidas, presas e guilhotinadas. A repressão jacobina também promoveu execuções coletivas nas regiões onde existiam movimentos contra-revolucionários. Esse período da Revolução ficou conhecido como o Terror. Depois de prender e guilhotinar líderes da Revolução que queriam acabar com as perseguições e execuções, Robespierre perdeu o apoio dos sans-culottes e da burguesia moderada. Aproveitando o isolamento político do líder jacobino, a alta burguesia uniu-se para retomar o poder. Em julho de 1794, um golpe expulsou os jacobinos da Convenção e seus principais líderes, incluindo Robespierre, foram presos e executados. Conhecido como Reação Thermidoriana, o golpe marcou o fim da participação popular na condução do Estado francês e o retorno da alta burguesia ao poder. O novo governo, formado por 5 diretores eleitos pelo parlamento, ficou conhecido como Diretório. O novo governo restabeleceu o voto censitário, extinguiu o Tribunal Revolucionário e elaborou uma nova Constituição para o país. Mas a crise econômica persistiu. Além disso, o país continuava a enfrentar militarmente a coligação de forças europeias pró-monarquia. Nessas campanhas, destacou-se a figura de Napoleão Bonaparte, oficial do exército francês, que aos 25 anos era general de brigada,
e herói nacional graças às suas vitórias na Itália. A popularidade e o sucesso alcançado por Napoleão acabaram conduzindo-o ao comando do Estado francês. Em 9 de novembro de 1799, 18 Brumário, pelo calendário republicano, um golpe de Estado entregou provisoriamente o poder a 3 cônsules. Bonaparte se educou. Bons estudos!